Olá a todos. Sou nova no Reddit, então farei o meu melhor para explicar minha história. Em resumo, meu marido e eu compramos uma casa ao lado dos valentões do bairro. Enfrentamos eles quando tentaram roubar parte do nosso terreno e vencemos. Agora somos os heróis do bairro. É uma longa história, mas muito satisfatória, então por favor, fiquem comigo. Primeiro, um pouco de contexto. Meu marido e eu compramos nossa casa em um lote de 1/3 de hectare há cerca de 9 anos. Naquela época, faltavam alguns meses para nosso casamento e era um momento emocionante para nós. No dia em que tomamos posse, pegamos a chave com nossa advogada e fomos para casa. Saímos do carro e ficamos um momento na área de estacionamento, de mãos dadas, contemplando nossa primeira casa juntos. Nesse momento, um homem mais velho, de cerca de 70 e poucos anos, saiu correndo de sua casa para nos cumprimentar. Aparentemente, ele estava nos esperando o dia todo. Ofegante, ele nos contou todos os problemas que os donos anteriores tiveram com nossa casa. Para ser honesta, ele estragou o momento. Meu marido tentou educadamente pedir que ele voltasse para casa. Explicou que tínhamos muito o que fazer e que precisávamos preparar a casa porque o caminhão de mudança chegaria em breve. Meu marido abriu a porta da frente e esse homem, que não captava a indireta, passou por nós e entrou. Ele começou a inspecionar todo o primeiro andar, comentando pelo caminho: "Oh, vejam, colocaram madeira na sala." Ele foi subir as escadas e, nesse ponto, já havíamos perdido a paciência. Então meu marido se colocou no primeiro degrau e o impediu de subir. Finalmente, nós o tiramos de nossa casa. Conto essa história por 2 motivos. Primeiro, para que vocês vejam como esse homem é intrometido. Segundo, durante sua fala incessante, ele apontou que a cerca de tela metálica verde estava entre nossas propriedades, em nosso terreno, e que nós éramos responsáveis por qualquer custo de manutenção. Ele apontou vagamente para o canto noroeste traseiro de nossa propriedade e disse que o marcador de limite lá atrás provava isso. Ele também disse que os donos anteriores haviam desenterrado o marcador da frente e o movido, então ele não era mais confiável. Na época, nos pareceu uma história estranha e a descartamos. Não deveríamos ter feito isso. Minha mãe me ensinou a ser gentil e hospitaleira. Meu pai me ensinou a manter meus amigos por perto e meus inimigos ainda mais perto. Então, pouco depois de nos mudarmos, apesar do primeiro encontro ruim, convidamos os vizinhos, vou chamá-los de Joy e Ross, para jantar. Eles eram bastante faladores, disseram-nos o que pensavam de cada vizinho do quarteirão, e não em termos muito elogiosos. Explicaram para quem tinham chamado a polícia, para quem tinham chamado os bombeiros, para quem tinham chamado o controle de animais e para quem os serviços de proteção infantil, e assim por diante. Ninguém escapava. Meu marido e eu ficamos consternados e decidimos manter Joy e Rosa à distância. Desde então, decidimos não convidá-los para jantar novamente. Aqui está a origem do problema: a linha da propriedade. Há cerca de 6 anos, repavimentamos nossa entrada e Joy se aproximou de nosso contratante para pavimentar a dela também. Ele acrescentou uma plataforma de estacionamento que ficava encostada em nossa cerca verde. Eu dava ré com sua van nessa plataforma até ficar contra a cerca. Em maio de 2017, Joy acidentalmente bateu na cerca, dobrou 2 postes e rasgou um trecho da tela metálica. Um vizinho amigável teria vindo até nossa porta, explicado o que aconteceu e se desculpado. Mas Joy não é amigável. Descobrimos o problema quando nossos 3 cachorros escaparam pela abertura para o quintal deles. Não demorou para vermos o que havia acontecido. Mais tarde naquele dia, pedimos a Joy que explicasse o que havia acontecido. Ele negou tudo enquanto se apoiava em um carro alugado. Conseguimos que ele pelo menos admitisse que o dano deveria ter vindo do lado dele, dado o sentido da deformação, mas afirmou que devia ter sido o rapaz que removia a neve meses atrás, que bateu na cerca. Não houve ofertas de nos compensar pelo dano. Infelizmente, acho que ele mentiu porque, em sua idade, teme perder a carteira de motorista. Meu marido simplesmente reparou a cerca com arame para garantir o quintal. Deixamos passar. Deveria ter ficado por isso. Pouco depois, Ross começou a perguntar quando íamos substituir nossa cerca.
Ela disse que o reparo era feio e que ela não tinha que olhar para aquilo. No começo, pensei que ela estava brincando e simplesmente fui embora. Ela mencionou mais 2 vezes. Na terceira vez, disse a ela que não tínhamos planos de substituí-la. Na primavera de 2018, Ross voltou a reclamar da cerca feia, mas desta vez ofereceu pagar metade do custo para substituí-la. Perguntei se ela estava interessada em outra cerca de tela ou em uma cerca de madeira. Ela preferia uma de madeira. Liguei para alguns contratantes para pedir orçamentos. No dia em que o primeiro contratante viria, liguei para Ross. Queria acertar alguns detalhes, como a altura, antes que o contratante chegasse. Ela explicou que Joy havia dito a ela que, como a cerca era nossa, ela não pagaria 1 centavo para substituí-la. Ponto final. Cancelei o contratante, mas por curiosidade perguntei quanto custaria substituí-la por outra cerca de tela de elos, por centímetro linear. O custo era de cerca de $2.000. Mais tarde, naquele verão, Ross voltou a se aproximar. Meu marido explicou que colocar uma cerca nova era caro e não era nossa prioridade. Ross ofereceu pagar metade do custo da cerca. Honestamente, eu queria deixar por isso, mas também senti que não teríamos outra chance de dividir os custos, então começamos a negociar. Queríamos uma cerca de quase 2 metros. Eles queriam de 1,20 m. Chegamos ao compromisso de 1,5 metros. Seria de madeira e do estilo de nossa cerca traseira recém-construída. Além disso, conversamos sobre colocá-la sobre a linha da propriedade ou sobre a linha onde a cerca existente estava. Eu preferia a segunda opção. Cedemos nisso. Afinal, de acordo com o marcador traseiro, nossa cerca estava a cerca de 30 centímetros dentro de nossa propriedade e Joy tinha dificuldade em não bater na cerca existente. Se a movêssemos 30 centímetros para fora, ele provavelmente a bateria novamente. História completa no link da descrição ou parte 2 em 1 hora. Também queríamos colocar 4 painéis de vidro na parte posterior da cerca para continuar desfrutando da vista do barranco que passava pela propriedade de Joy, a mesma que tínhamos com a cerca de tela. Eles relutantemente aceitaram e até moveram a localização de um novo galpão que estavam instalando para não bloquear nossa vista através do vidro. Eles concordaram em nos pagar $1.000. Decidimos arriscar e melhorar para uma cerca de madeira. Agora, para resumir, Ross viu a cerca nova e disse que era feia. Claro, eles não iam pagar o combinado e também não aceitariam mais que instalássemos os painéis de vidro. A vista do barranco pertencia a eles e nós não tínhamos direito a ela. Eles plantaram uma sebe do lado deles da cerca e colocaram uma lona azul para bloquear nossa vista. Nesse ponto, Ross iniciou uma campanha de gritos consistindo em: "A cerca é feia. Não deveríamos ter que ver esta cerca feia. Vocês não podem olhar para cá." Desviem o olhar. A vista é nossa. Toda vez que saíamos ao quintal, ela gritava conosco. Tentamos morder a língua, mas foi difícil. Em uma ocasião, Ross gritava com meu marido enquanto se apoiava em nossa cerca nova ainda inacabada. Ele pediu que ela recuasse porque ela estava parada em nosso terreno, entre a cerca e a linha da propriedade. Então ela ficou furiosa e gritou que era dona do terreno do lado dela da cerca por direitos de uso capião. Desde então, ela começou a gritar a mesma coisa: direitos de uso capião. Direitos de uso capião. Direitos de uso capião. Começamos a evitar sair ao quintal se eles estivessem lá fora. Um dia, o contratante de cercas chegou para trabalhar. Vimos ele estacionar na frente e saímos para o quintal para recebê-lo pela porta lateral. Joy e Ross começaram a gritar as mesmas reclamações. Além disso, Ross acrescentou mentiras sobre nosso contratante, que ele não sabia o que estava fazendo, que tinha construído uma cerca feia, que era desleixado e deixava madeira e ferramentas em sua propriedade. Meu marido teve o suficiente e finalmente explodiu. Ele disse a Ross para calar a boca. Ele também a chamou de mentirosa. Ross acusou meu marido de ameaçá-la. Nesse momento, o contratante e sua esposa, que estavam entrando com suas ferramentas no quintal, fizeram sua presença notar. Ross recuou de repente porque tínhamos testemunhas. Nesse ponto, percebi que Ross estava tentando nos armar uma armadilha para poder chamar a polícia. Ela queria nos acusar de ameaçá-la.
procurei um advogado. Nossa advogada nos explicou 4 coisas. Primeiro, tínhamos pouca base para reivindicar o acordo verbal de $1.000. Devíamos deixar para lá. Estrategicamente, era do nosso interesse ter controle total da cerca e garantir que eles não tivessem qualquer interesse nela. Poderíamos construí-la como quiséssemos, não precisávamos da permissão deles para adicionar os painéis de vidro. Segundo, eles não tinham base para uma reivindicação de usucapião. Nossas propriedades foram registradas no sistema de títulos de terra pelo desenvolvedor antes das casas serem construídas. Em nossa província, propriedades registradas em sistema de títulos com levantamento cadastral não são elegíveis para usucapião, de acordo com o capítulo L5 da Lei de Títulos de Propriedade. Ela também explicou que gritar por cima da cerca que são donos do terreno não lhes dá o terreno. Eles precisam ir ao tribunal para reivindicá-lo. Terceiro, gritar por cima da cerca é uma contravenção, mais precisamente, perturbação da paz privada, e devíamos chamar a polícia. A polícia acalmaria a situação. Quarto, dizer que são donos da vista é simplesmente ridículo. Palavras do advogado, não minhas. Respondemos de 2 maneiras. Primeiro, enviamos aos vizinhos uma carta explicando que eles não eram donos do terreno do lado deles da cerca e anexamos prova do registro de terras e a regulamentação legal pertinente. Explicamos que, se andassem em nosso terreno, estariam invadindo. Também esclarecemos que, a partir de então, teríamos tolerância zero com qualquer abuso verbal. Segundo, ligamos para a linha não urgente da polícia. Isso me deixou triste porque nunca na minha vida tinha chamado a polícia por alguém. Quando chegaram, falaram primeiro conosco. Explicamos que queríamos que os vizinhos parassem de falar ou gritar conosco, com nossa família ou com nossos contratantes. Eles queriam saber que tipo de coisas eles gritavam. Entendo que precisem ser céticos com o que contamos, e aqui eles foram. Literalmente reviraram os olhos quando dissemos. Assim que Joy e Ross abriram a porta, Ross ficou agitada, palavra usada pela polícia, e começou a gritar que eram donos da vista, etc. Um agente teve que pedir que ela entrasse em casa e fechasse a porta. Joy ficou na varanda e concordou em parar de nos incomodar. Ao voltar para nossa casa, ouvimos um policial dizer ao outro: agora entendo com o que eles estão lidando. A polícia nos explicou que parecia haver algum problema de saúde mental com Ross e que, se houvesse mais incidentes, deveríamos ligar novamente. Eles sugeriram que continuássemos documentando, como nossa advogada havia aconselhado. Apesar de não acreditarem, chamar a polícia acalmou as coisas por um tempo. Enquanto isso, eu me preocupava que Joy batesse na cerca nova. Ele dava ré com sua van até que não desse mais. Queríamos instalar uma barreira no espaço entre a cerca e a linha da propriedade que impedisse Joy de bater na cerca. Para isso, precisávamos saber com precisão onde estava a linha. Pegamos um detector de metais emprestado e encontramos o marcador da frente. Ele não estava onde esperávamos. Se estivesse correto, a frente de nossa cerca estava a cerca de 2 metros dentro da propriedade deles, não a 30 centímetros como pensávamos. Marcamos a localização do marcador enterrado com uma estaca e tinta. Isso irritou Joy e eu o vi remover nossa estaca com seu cortador de grama no dia seguinte. Como a linha da cerca não correspondia à linha da propriedade, contratamos um agrimensor. Eles descobriram que Joy não apenas havia removido nossa estaca da frente, mas também havia removido o marcador oficial enterrado com seu cortador, o que é ilegal. Quando Ross viu os agrimensores, saiu correndo e os atacou verbalmente, dizendo que não podiam invadir sua propriedade. Eles, muito calmos, lhe deram seu cartão. Explicaram que agora que se haviam identificado, a lei lhes permitia acessar sua propriedade. Ross colocou uma cadeira de jardim em seu gramado frontal, sentou-se, cruzou os braços e ficou olhando fixamente para os agrimensores o dia todo. Fiquei surpresa com quanto tempo o processo levou. No final do dia, os agrimensores explicaram que precisavam fazer cálculos de triangulação em seu escritório e voltariam na segunda-feira seguinte para terminar. Explicaram que o processo estava demorando porque não só faltava o marcador da frente, mas o traseiro havia sido movido mais de 1,5 metros.
Agora, aquela história estranha que Joy nos contou sobre os donos anteriores terem movido o marcador enterrado fazia sentido. Ele havia movido o marcador traseiro e o da frente estava desalinhado, então ele inventou essa desculpa. Os agrimensores voltaram na segunda-feira seguinte e colocaram novos marcadores dianteiro e traseiro nos locais corretos e adicionaram 10 estacas de madeira adicionais ao longo da linha. Agora tudo se encaixava. A cerca original estava a cerca de 2 metros dentro da propriedade deles ao longo de toda a linha. Meu Deus, quando Joy viu a nova linha da propriedade, o inferno se soltou. Pensei que ele teria um infarto. A essa altura, eu havia dito ao nosso contratante de cercas para parar o trabalho na cerca nova e perguntei o que seria necessário para movê-la mais perto da linha. Lembrem-se, ele havia ouvido Joy e Ross gritarem mentiras sobre seu trabalho e sobre a cerca feia. Não havia amor entre o contratante e nossos vizinhos. Ele queria fazer tudo o que pudesse para consertar e, se mover a cerca era necessário, então em frente. Então, na terça-feira, ele começou a cavar os buracos dos postes a 5 centímetros dentro de nossa linha. Ele ria toda vez que Joy e Ross o importunavam e o acusavam de invasão. Também compramos uma câmera de vigilância e pude documentar o mau comportamento dos vizinhos. Eles continuavam estacionando a van além da corda guia e adicionavam suas próprias estacas em lugares estranhos. Nós simplesmente as removíamos. Por volta dessa época, tomamos algumas bebidas com outro vizinho, Matt, mais abaixo na rua. Ele era a única pessoa que ainda falava com Joy e Ross. Matt deixou claro que tinha seus próprios problemas com Ross, principalmente porque ela chamava os bombeiros toda vez que ele fazia uma pequena fogueira permitida em seu quintal. Matt explicou que Joy e Ross ainda estavam convencidos de que tinham uma reivindicação de usucapião e pensavam em contratar um advogado para reivindicar essa terra. E se, por algum motivo, falhassem, planejavam nos cobrar milhares de dólares pelos custos que haviam incorrido anos atrás ao remover 5 grandes pinheiros ao longo da linha. Eles removeram essas árvores porque as raízes estavam danificando sua entrada. Eles sentiam que, se quiséssemos reivindicar mais terreno, deveríamos arcar com os custos de remover essas árvores, pois tecnicamente nos pertenciam. De acordo com uma vista aérea antiga que o agrimensor me deu, parece que os pinheiros foram plantados há décadas, bem na linha. Agora suspeito que a cerca de tela foi instalada simplesmente na frente dos pinheiros já maduros. É provável que esses pinheiros fossem total ou parcialmente nossos. De qualquer forma, Joy e Ross não obtiveram nossa permissão para removê-los. Não só não éramos obrigados a pagar esse custo, como tínhamos a contrademanda perfeita se eles tentassem reivindicar danos pela remoção das árvores. A melhor coisa que Matt nos contou foi que Ross estava tão brava com a polícia por ter impedido que ela entrasse em casa no dia em que os chamamos, que ela ligou para o sargento e apresentou uma queixa contra eles. Fiel ao seu hábito de chamar as autoridades por tudo, ela chamou as autoridades das autoridades. Pelo menos ela é coerente. Mentalmente, anotei para pedir os mesmos agentes se alguma vez precisasse ligar novamente, sabendo que não haveria muito afeto entre eles e os vizinhos. Fiel à sua palavra, os vizinhos contrataram um advogado. Todo o bairro o viu chegar com seu terno e maleta. Ele deve ter dito a eles que não tinham base para usucapião e que não podiam nos cobrar pela remoção das árvores, porque nada aconteceu. Então, a cerca está terminada a 5 centímetros da linha da propriedade. Fizemos algumas concessões, não instalamos painéis de vidro. Era um botão vermelho para Ross e ela ameaçou quebrá-los. Segurando um martelo, ela disse, seria uma pena se eles quebrassem. Também decidimos, muito generosamente, não cortar o asfalto no canto da plataforma de estacionamento de Joy, que está em nosso terreno. Em vez disso, colocamos um recuo na cerca de 60 centímetros e colocamos uma barreira de madeira para que Joy não possa bater na cerca nova. Não temos vontade de lidar com eles se a baterem. Rosa ainda reclama amargamente que a cerca é feia, mas não nos importamos mais. Algo interessante aconteceu quando enfrentamos Joy e Ross. Houve um aplauso coletivo no bairro. Vários vizinhos bateram à nossa porta para apertar nossas mãos, oferecer apoio e contar suas histórias com eles. Isso nos conforta.
O que ganhamos? Recuperamos quase 365 metros quadrados de terreno. Foi um capítulo doloroso e triste, mas somos gratos pelos outros vizinhos que são decentes e gentis. Quis compartilhar esta história para que outros saibam que, com paciência e o apoio de um advogado, um agrimensor e um contratante, disputas de limites podem ser resolvidas de forma muito satisfatória. Para mais histórias, siga o perfil